Lucas capítulo 21. Nós sempre temos como objetivo compartilhar de forma que nós possamos crescer no entendimento. Entendemos que a igreja, ou a reunião daquilo que nós chamamos de igreja, tem como objetivo equipar e mobilizar. Então nós nos reunimos, cultuamos a Deus também por meio dos louvores, onde nós tiramos um tempo para liberar o nosso coração ao Senhor, por meio das canções. E depois nós permanecemos para ouvir a palavra, com o objetivo de sermos equipados, mobilizados, para a honra e glória de Deus um dia sermos enviados. Amém? Amém? Você não vai ficar no banco aqui para sempre. Se você ficar 3, tem uns que já estão 3. Eu vou dar um pouquinho mais. 5 anos nós vamos tirar as cadeiras, vamos botar taxinha nas cadeiras que você senta. Só aqueles que são intercessores, eles vão estar de joelhos, então está tudo certo. Mas se ficar muito tempo sentado no banco, nós vamos enviar você. Amém? A gente não veio de passeio para a terra. Jesus Cristo disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E pode ser lá na África ou ali na esquina, não importa. Precisamos ser enviados. Amém? Lucas 21, versículo 1 diz assim: E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhes sobejava, ou do que sobrava. Mas esta, a viúva, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Vai um pouquinho para frente, Atos, capítulo 4. Passagemzinha que as ofertas, as moedinhas da viúva, todos nós conhecemos. E agora diz, Atos capítulo 4, nós vamos ler o versículo 32. Todo mundo achou? 4:32 está escrito assim: E era um coração e a alma da multidão dos que criam. Era um, o coração e a alma. Não era 2, era um. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartiam cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Versículo 1. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, o depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentisses aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Até aqui. Nós estamos vendo 2 cenários de pessoas que estão ofertando a Deus. Num cenário de Lucas capítulo 21, nós vamos ver os ricos e uma pobre viúva levando uma oferta ao Senhor. Os ricos davam daquilo que lhe sobrava e a viúva deu tudo o que tinha. No outro cenário nós vamos ver Barnabé vendendo a sua herança e colocando todos os recursos à disposição daquilo que a igreja estava executando naqueles dias, por meio dos apóstolos. E vamos ver um casal chamado Ananias e Safira, que venderam a sua propriedade e colocaram parte daquilo que tinham. Qual que é a semelhança entre Ananias e Safira
e os ricos? Uma parte eu dou, uma parte eu retenho. Qual que é a semelhança entre a viúva e Barnabé? Deram tudo. O que acontece? Que Ananias e Safira, as suas ofertas podem estar te matando. Aleluia. As suas ofertas podem estar matando você. Em vez de produzir vida, porque você lança uma semente, a semente morre, germina, nasce uma arvorezinha e frutifica. Então você lança uma semente e ela gera vida. Se você lançar uma semente errada, ela gera morte. Por isso que tem pessoas que vivem em círculos viciosos financeiros e nunca saem daquele lugar. E eu não estou falando de você ter ou não ter capacidade de adquirir as coisas. Estou falando de você manter a mesma condição de prosperidade, de miséria, de recursos, continuamente. Nós precisamos entender como nós movimentamos as coisas de Deus. Se nós movimentarmos de forma errada, em vez de gerar vida, gera morte. O ladrão, os dois malfeitores na cruz, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, um encontrou vida, outro encontrou morte. Ananias e Safira, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, depois que Barnabé passou, eles encontraram a morte. Como nós lidamos com os recursos de Deus determina às vezes se estamos vivendo ou se estamos morrendo. Barnabé representa o rico que dava daquilo que lhe sobrava. Pedro disse para ele: o dinheiro não é teu, cabeção. Então para que tu veio fazer negócio? Por que tu não diz, isso aqui é meu e eu quero dar isso daqui? Para que você vem aqui, Deus, olha aqui minha oferta e não sei o que, porque eu faço, que eu aconteço? Por que deixou Satanás entrar no seu coração? Isso custou a vida de Ananias e Safira. As tuas ofertas podem te matar. Aleluia. Sorria, Jesus te ama. Nós precisamos aprender como movimentarmos as coisas de Deus. Não se trata de dar ofertas. Não se trata mais de sermos dizimistas. Se trata de entregarmos a nossa vida ao Senhor. Ou nós entregamos, ou não entregamos. Sobra, a gente dá sempre pro cachorro. Para Deus é sempre primícia. Primícia tem uma característica: o melhor. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de tudo. Porque não adianta você dar a melhor parte da sua estrutura financeira se você não der o resto. Ou você dá tudo, ou você não deu nada. Aleluia. Glória a Deus, sorria. Seu sorriso me encanta. Quando eu olho para você assim, eu vejo essa cara sorridente em você. Feliz, faceiro. Bom, quem caminha conosco já sabe como nós nos movimentamos. Nós não temos um momento para fazer oferta. Agora, irmão, pega a sua oferta que nós vamos orar para te abençoar. Você já foi abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Se você não sabia, agora você já sabe. Você já foi abençoado. Aleluia. O seu dízimo não repreende o devorador. Não, devorador é uma maldição. Ela acabou na cruz. Aleluia. Glória a Deus, seja livre, seja liberto. A não ser que exista alguma maldição depois da cruz. A sua cruz não é a mesma minha. Maldito se faz aquele que é pregado no madeiro, e lá acaba todas as maldições. Glória a Deus. Então por que eu dou o dízimo? Só porque eu entendo. Não porque eu tenho medo de ser roubado. Todo mundo é dizimista. Isso eu aprendi com o André. Uns dão para Deus, outros dão para o diabo, mas todo mundo é dizimista. Pode fechar sua conta no final do mês, você vai encontrar o seu dízimo em algum lugar. Ou na farmácia, ou na forma do carro, em algum lugar o teu dízimo está. Fique tranquilo. A matemática não falha. Aleluia. João capítulo 11. Vamos para a palavra de Deus, vamos dar continuidade. Infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixas 99
João capítulo 11. Mesmo assim se entregou. João capítulo 11 fala da ressurreição de Lázaro. Todos nós conhecemos, creio eu, a passagem da ressurreição de Lázaro. E eu quero me ater a um determinado aspecto, para nós entendermos por que às vezes nós somos conflitantes quanto à palavra de Deus. Eu já falei aqui algumas vezes sobre termos a mente pró-Cristo, em favor dele, e às vezes nós temos a mente anti-Cristo, que é contrário ao Senhor. Deus diz uma coisa e eu, por não entender, me torno opositor daquilo que Ele está dizendo e fazendo. E a nossa incompreensão, o meu povo perece por falta de... Engraçado, você não perece por causa do diabo, tá? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de entendimento. Jesus diz que errais porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Então os nossos erros, as nossas falhas, as pancadas que a gente leva, tem a ver com nossa ignorância. Então, porque não compreendemos, sofremos, passamos trabalho. Não que compreender vai me colocar num lugar de isenção de sofrimentos, mas vai fazer com que haja entendimento para que você sofra com classe. Amém? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, é mais ou menos isso. É isso que acontece. Mas a gente não sai do lugar e não consegue desfrutar da plenitude de Deus, porque não compreende o que Ele diz. Então nós nos tornamos opositores, mesmo tendo o coração entregue ao Senhor, mesmo amando Ele, mesmo querendo Ele. Às vezes a nossa mentalidade entra em conflito com as palavras do Senhor, e por isso não avança. E é o que a gente vê hoje nos nossos cenários. Igrejas cheias de pessoas vazias, 40 milhões de evangélicos que não servem para nada. João 11, versículo 17. Está escrito assim: chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura, Lázaro morto. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Jesus deu uma ideia? Fez uma sugestão? Ou ele fez uma afirmação? Ele afirmou: teu irmão vai ressuscitar. Disse Marta, versículo 24: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Até aqui. Olha o conflito que Marta encontra. Jesus diz: o teu irmão vai ressuscitar. Ela diz: eu sei, eu conheço a Torá, eu acredito nas tuas palavras, que tu és a ressurreição. Eu acredito que por meio de ti, o Filho de Deus, nós iremos ressuscitar no último dia. Ela está certa ou está errada? Está certa. Ressurreição, estrutura escatológica. Quando Jesus Cristo voltar, aqueles que morreram ressuscitarão primeiro. E ela está falando muito, muito, muito correto. Só que Jesus não estava dizendo isso naquele momento. Ele estava dizendo: ele vai ressuscitar agora. Hoje. É já. Só que o lugar que Marta está no entendimento determina como ela ouve o que Jesus está dizendo. O lugar que nós estamos, a compreensão que carregamos de Deus, determina como nós ouvimos aquilo que Ele está dizendo.
O problema do cristão de hoje é que ele sabe tudo. Ele tem trocentas mil horas de Bíblia na cabeça. Ele assistiu 722 milhões de vídeos na internet que são ministrações. Ele sabe tudo. Ele conhece tudo. Ele já viu de tudo. E quando Jesus fala, ele interpreta errado. Por quê? Porque nem sempre aquilo que Deus falou é o que Deus está dizendo. A gente ouve, mas não dá ouvidos. A gente escuta, mas a partir da realidade que a gente está. Eu vejo vocês daqui para aí, vocês me veem de aí para cá. E o lugar que nós estamos determina como nós estamos recebendo as informações. Então a maioria de nós escuta Deus falar, mas não entende o que Deus está dizendo. Olha a diferença. Jesus vem e diz assim: hoje, presente. Marta diz: um dia, futuro, ele vai ressuscitar. Jesus diz que Lázaro iria ressuscitar. Marta entende as palavras de Jesus a partir da crença e não do que Jesus está dizendo. Porque Marta cria que um dia haveria ressurreição, e a partir da sua crença, que estava certa, mas desligada do tempo presente, Marta firma as suas emoções, firma a sua vida. Um dia eu vou ver meu irmão de novo. Um dia o meu irmão irá ressuscitar. Quando o Senhor voltar na ressurreição do último dia, nós estaremos juntos. E Jesus está dizendo: não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, ele vai ressuscitar hoje. E como nós compreendemos a mensagem, as palavras de Jesus vão determinar como nós vamos nos movimentar. É muito triste ver as pessoas que andam com Jesus e não o conhecem, que não entendem do que ele está falando. É como se nós tentássemos tirar as pessoas de um cativeiro e elas insistem em entrar para aquele lugar, porque elas teimam na sua própria ignorância. Em vez de sair do lugar aonde estão, elas ficam enfatizando e lutando em favor daquilo que lhes mantém preso. Sabe por que é tão difícil nós abrirmos mão dos nossos entendimentos? Porque você negar o que você entende é você negar toda a sua estrutura da sua vida. Para você abrir mão das suas crenças, você tem que literalmente dizer: tudo aquilo que eu acredito e vivi até agora é uma mentira. E se você não estiver disposto a se humilhar, você não consegue fazer isso. O que impede nós de renovarmos o nosso entendimento é o orgulho. O que impede uma pessoa de abandonar as suas estruturas e as suas convicções errôneas é o orgulho. Porque eu dizer que eu estou errado, vou ter que abrir mão de toda a minha vida. Eu mudar de religião, eu vou ter que assumir publicamente e para mim mesmo de que tudo aquilo que eu acreditava era uma mentira. O orgulho nos impede de viver o novo de Deus, de viver a plenitude de Deus, de desfrutar daquilo que Deus tem. Por mais que às vezes o meu entendimento esteja correto, eu preciso alinhar o meu entendimento às palavras de Jesus para este tempo. Porque para tudo há um tempo e um modo. Não adianta eu usar a receita do café da manhã para fazer janta. Vai dar zebra. Tudo tem um tempo e um modo. Versículo 43. João 11, 43. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, o seu rosto envolto no lençol. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Quem dá ouvidos à voz de Jesus consegue sair da morte e até da escuridão. Quando você dá ouvidos àquilo que Jesus está dizendo, nem a morte, nem a escuridão pode te segurar. Mesmo com os pés e com as mãos amarradas,
com os olhos vendados, quem dá ouvido consegue se movimentar. Lázaro, o morto, todo enroladinho, segundo a voz de Jesus, ele consegue sair de um lugar de mortidão e ir em direção à luz. Só não sai de um lugar de morte e de escuridão quem não dá ouvidos à voz de Deus. Até morto escuta. Ou melhor, quem morreu escuta com muito mais facilidade, porque está morto para todo outro barulho. E nenhuma amarra pode te segurar. Você pode estar com os pés atados e as mãos atadas, você consegue se movimentar. Foi isso que Jesus veio fazer, te libertar. Mas eu não enxergo, estou todo amarradinho, mas segundo a voz dele eu me movo. Por isso que diante dele ninguém ficará desculpado. Ou melhor, desculpa. Ninguém diante dele vai poder ter justificativas. Principalmente nós brasileiros, onde o evangelho é pregado a todo canto. Ninguém. Jesus disse: tirem as faixas e deixem ele ir. Só é liberto das amarras quem dá ouvido ao que Jesus disse. Primeiro eu tenho que sair de um lugar de morte. Depois desatam Lázaro. Só é liberto para viver quem está ouvindo ele. Por isso que tem muita gente que continua num lugar preso, porque Jesus diz: hoje eu vim te ressuscitar, e a pessoa diz: eu sei, Senhor, que no final o Senhor me ressuscitará. Eu disse: não estou falando disso, eu estou falando que eu já vim para que você tenha vida e vida com abundância. Eu não vou vir para que você viva, eu já vim, eu já estou aqui. Só que a minha condição de entendimento equivocada me impede de desfrutar o que Deus tem. Eu fico imaginando Marta. Será que Marta estava feliz aquele dia? Com a morte do seu irmão? Imagina Jesus chega e diz assim: ei, hoje ele vai levantar. Pronto, mudou, acabou. Jesus, hoje, vamos lá já então. Marta já se alegra. Não, ele vai ressuscitar. Eu sei, a dor continua. Não, um dia a dor continua, a tristeza continua, o sentimento de perca continua, de perda. Eu perdi o irmão, eu perdi aquela pessoa, a dor continua, e Jesus dizendo: eu vou ressuscitar ele, é só ele me ouvir. Ele só precisa ouvir. Como nós damos atenção às palavras de Jesus determina o que você está sentindo. Se vai ser alegria ou se vai ser tristeza. Se vai ser bênção de Deus ou não. Se nós vamos estar bem ou não. O que estamos ouvindo? A partir de que realidade nós estamos ouvindo? A partir de que lugar nós estamos ouvindo? Por isso tem muita gente frustrada com Deus, porque não está escutando o que Ele diz. Ele diz uma coisa e a pessoa entende outra. E aí vive frustrado. Não avança. Não desenvolve. Marta poderia ter ficado na sua dor, aguardando o dia da ressurreição, quando Jesus queria trazer vida naquele momento. Ouvir o que Ele diz determina se há vida ou se há dor. Como é que você está? Quem você está ouvindo? Ouvir o que Ele diz determina se você vai ter vida ou se você vai ter dor. Está doendo? Não está ouvindo não, irmão. Um dia vai acontecer. Não, filha, já. Ele já veio. Um dia meu irmão vai ressuscitar. Não, para quem já morreu, a ressurreição já chegou. A Bíblia diz: se morremos com Ele, já ressuscitamos com Ele. Então nós não entendemos e ficamos cultivando a dor. Tem gente que diz para mim parece que tudo é mais difícil. Você está ouvindo quem? Você tem o autor e consumador da vida do seu lado, e para você é mais difícil. Coitado de quem não tem, irmão. Coitado de quem não tem.
Marta podia ter escolhido, e Marta não era uma pessoa que não conhecia o mestre. Era mais ou menos Jesus pregando para crente, irmão. Ó, senta aqui, você vai fazer o curso hoje de escatologia, para entender. Aí a Marta entendeu tudo. Ressurreição, último dia, a volta de Jesus, uau, que legal. Aí Jesus diz, eu vim aqui agora e nós vamos ressuscitar um negócio e vai acontecer. Senhor, um dia. Você vai cultivar a vida ou a dor? Os crentes hoje são apáticos. Não tem expressão de vida nos seus olhos. A gente olha as pessoas, parece que elas estão doentes. A Bíblia diz que Ele me sarou. Por que você está enfermo? Porque as tuas emoções são enfermas. Ele sarou ou não sarou? Por isso nós precisamos determinar como nós vamos nos relacionar com Deus. A partir do que Ele diz ou a partir do que você acha que Ele disse? Você vai se movimentar pelo que Ele diz ou pelo que você acha? Esse é o problema dos nossos dias. As pessoas não se abrem para aquilo que Deus diz. Então não renova o entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais viver qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que eu vou renovar o meu entendimento? Não me conformando com aquilo que eu tenho e absorvendo uma novidade de vida a partir dele. Não vos conformeis com o presente século. Não é porque é real que é verdade. A verdade é aquilo que sai da boca de Deus. Eu anotei uma frase hoje que eu achei muito interessante. Se você me amar, estarei sempre em seu coração, mas se você me odiar, estarei sempre em sua mente. O que toma a tua mente? Se você me amar, eu estarei no seu coração, mas se você me odiar, eu estarei constantemente na sua mente. Quando aperta, sai o que para fora, hein? O que a gente fica remoendo o dia inteiro? Quais são os sentimentos e os pensamentos que as pessoas remoem o dia inteiro? Davi deu uma dica: medite na lei do Senhor de dia e de noite. As pessoas meditam no quê? Porque eu fulano, porque eu ciclano, porque não sei o quê, porque é minha vida, porque... Sempre assim. Se você me amar, eu estarei no seu coração, mas se você me odiar, eu estarei na sua mente. As pessoas cultivam a dor. Cultivam aquilo que aconteceu, igual Marta. Meu irmão morreu. E agora o que você está fazendo? Estou cultivando a morte. O que você vai viver? Uma novidade de vida ou um passado de morte? O que você cultiva? Os teus pensamentos são uma novidade de vida ou um passado de morte? Porque para trás não tem vida, só para frente. O que você está cultivando? Marta, você está chorando por quê? Se a ressurreição chegou. Não é porque ela chegou, mas ainda não chegou, ela vai chegar. Então eu estou chorando pelo que aconteceu. Faz 4 dias que meu irmão morreu. Você está cultivando o passado ainda? Você ainda está alimentando a morte? Está vivendo para trás? Quando eu sou a novidade de vida, as boas novas, é nova, não é velha, é boa, não é ruim, é novidade de vida, não é passado de morte. Por que as pessoas carregam o passado, fazem questão? Quando Jesus diz, a ressurreição chegou, viva! Não, é mais legal cultivar a morte. Anulam o sacrifício de Cristo na cruz. Versículo 47, João 11. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: que faremos? Porquanto esse homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão, e os romanos tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás,
Um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Quem profetizou? Um sumo sacerdote, Caifás, o sacerdote daqueles dias. Jesus te comprou como rei. Você abre a boca e profetiza o que, irmão? O Cristo. Que foi isso que ele fez, mesmo sendo religioso. O Espírito Santo, por ele ser um sacerdote, o impeliu a profetizar: convém que um justo morra, para que todos vivam. Meu irmão morreu. Profetiza, mulher. Você é sacerdote ou não é? Você é sacerdote ou não é? Você foi comprado com o sangue de Cristo, Ele nos constituiu como rei e sacerdote. Por que você profetiza a morte? Por que você cultiva a dor? Por que você não diz: o Cristo morreu para que eu tenha vida, e vida com abundância, e gere vida nos lugares que eu estou? Não, cultiva a morte. Um dia vai acontecer. O que você está fazendo hoje? Chorando por aquilo que já aconteceu. Ô vidinha sem graça. Será que é só eu que faço isso? Às vezes eu paro e começo a analisar. Eu digo: Deus, vem cá. Tu não morreu para me ver esse negócio aqui, né? Sério? Tu teve que morrer para ver essa coisinha? Aí ele diz: não, você vive isso porque você quer. Você vive desse jeito porque você não entende. Você vive nesse formato porque você não compreende quem eu sou nem o que eu vim fazer. Aí eu digo: Deus, me ajuda, eu preciso entender. Porque eu não aceito, Senhor, servir o maior Deus, o único Deus vivo, e viver como uma pessoa que não te conhece. Eu não posso aceitar isso, Deus. Eu não posso desfazer a tua cruz com a minha vida. Eu não posso, Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim. Que para viver essa porcaria, esse negócio tão pequenininho, com um Deus tão grande. João capítulo 12, versículo 35. Diz assim, Jesus falando a respeito do próprio Cristo, dele mesmo. Disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Não importa quem é, se não anda na luz, está perdido. Não se pode seguir uma pessoa perdida. Você pode até aprender com ela, mas não seguir ela. Jesus foi muito claro em dizer: enquanto ainda há luz, se movimente. Porque que a hora que vir as trevas, quem anda na escuridão, quem anda em trevas, não sabe para onde vai. Mas ele é tão legal, vai estar perdido. Mas eu acho que isso aqui é de Deus. Está na luz? Não sabe para onde vai. Aí você para e pergunta: quantos irmãos você conhece que sabem para onde estão indo? Quantos cristãos que professam a fé, que acreditam em Jesus, você sente assim: para onde você está indo? É que, deixa eu pegar o Waze. Por quê? Porque eles seguem toda e qualquer pessoa pelos atributos que eles encontram nas pessoas, e não pela verdade que elas professam.
nem tudo que reluz é ouro. Mas parece tão propício, parece ser tão bom. Essa porta foi Deus que abriu. Será? Jesus é muito claro dizer: quem não anda na luz, não sabe para onde está indo. Tá, mas quem é a luz? Quem é a luz? Ele é a luz. E por causa dele nós nos tornamos a luz, mas sem ele nós não temos luz. Então ele é a luz. Quem anda em Cristo sabe para onde vai. E quem não anda em Cristo, não sabe para onde vai. Está perdido. Por que você segue quem está perdido? Você vai para onde? Para lugar nenhum. Para onde? Onde você está indo? A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz. Ande enquanto ela existe, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. O que a gente mais vê hoje são pessoas perdidas dentro do Evangelho. Elas não sabem o que estão fazendo, não sabem para onde estão indo. Por quê? Porque se deixam ludibriar com toda a estrutura e com toda a aparência daquilo que é bom, quando deveriam estar com os olhos fixos naquilo que é o alvo, no Cristo, na luz eterna, naquilo que ilumina os ambientes de treva, que faz com que haja entendimento nas pessoas. Mas não, é mais fácil nós olharmos com os olhos naturais. Ou você acha que você vai ver a luz de Deus com os seus olhos naturais? Não, mas é mais fácil eu atrelar a vida àquilo que os meus olhos naturais conseguem ver. Quem anda por vista não anda por fé. Paulo é muito claro: nós andamos por fé, não andamos por vista. O que Marta estava fazendo? Estou vendo meu irmão morto e sei que um dia haverá ressurreição. Ela estava se movendo pelo que ela estava vendo. E Jesus chega naquele lugar e diz: filha, tenha fé. Se crer, verás a glória de Deus. Ela diz: Jesus, eu te amo, sou tua discípula, ando contigo, mas não entendo o que tu dizes. E assim é a maioria dos nós. A maioria dos cristãos não entende o que ele diz. Nós precisamos seguir quem está na luz. E quem não está, irmão, você decide. Se você quiser ir para as trevas, vai, pode ir lá, você vai se perder. Nós precisamos definir de seguir somente a luz. Por isso que Jesus diz: vão e preguem o Evangelho. Não ande por tudo que é lugar, vá às ovelhas perdidas. E se eles vos receberem, vocês lá fiquem. Se não vos receberem, voltem. Mas vão e voltem. Saiam de mim e voltem em mim. Eu vos envio e para mim vocês retornam. Essa era a diferença. Se você ler João 8, você vai encontrar Jesus dizendo: meu testemunho é verdadeiro porque eu sei de onde vim e para onde vou. Eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. A maioria das pessoas não sabe que veio dele, nem que volta para ele. Então ela anda na terra perambulando, seguindo as trevas, porque não tem luz no entendimento. Aprisionados, escravos, cultivando a morte, em vez de viver uma novidade de vida. Aí olha que interessante, nós cristãos que temos compreensão da Bíblia, ou que Deus vai ministrando a nossa estrutura interna, vai para o versículo 42, João 12, 42. Apesar de tudo, até muito dos principais, quem eram os principais? Eram aqueles que estavam envolvidos com a lei, era o cara que estava na igreja todo domingo, irmão. Todo culto ele estava lá, ele lia a Bíblia, tinha curso não sei o que, ele fazia, ele entendia. Até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos das sinagogas, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Não basta você crer com o seu coração, você tem que confessar com os seus lábios. Romanos 10, 10, com o coração se crê, com a boca se confessa. Então não adianta eu crer no Senhor, se eu não confesso publicamente aquilo que eu creio. Por quê? Por que eles não confessavam? Se você ler em outra tradução, você vai ver que eles tinham medo da religião.
Eles tinham medo dos fariseus. Eles tinham medo de serem expulsos. O medo de sair da zona de conforto te faz negar Jesus. Eu acredito, nós somos dos principais, a gente até acredita, mas vamos ficar quietinho, porque senão, cara, eu tenho medo que eles me expulsem. E aí quando perguntarem para você, não, eu creio só aqui dentro, e aqui fora eu digo, O medo de ser expulso te faz negar Jesus. O medo de ser rejeitado te faz negar Jesus. O medo de perder te faz negar Jesus. O medo é a ausência do amor de Deus. Então nós temos medo. E você não sai da zona de conforto porque prefere a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles não estão dispostos a confessar publicamente, enfrentar o que for necessário, porque eu prefiro ser aceito pelas pessoas do que ser aceito por Deus. Eu tenho medo de perder as regalias que as pessoas me proporcionam. Eu tenho medo de perder a aceitação que as pessoas me proporcionam. Então, aqui dentro eu creio, mas quando me perguntam, E não é perguntar, você crê em Jesus? Ah, creio. Não, não é isso. É o seu dia a dia, irmão. Não, deixa assim, vamos evitar o problema. Para não sair da zona de conforto, eu prefiro negar Jesus, porque eu tenho medo de perder a aceitação dos homens, porque eu amo mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eu gosto da tradução da NVI, de João, capítulo 12. Versículo 42, ela diz assim: ainda assim muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos das sinagogas, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Eu vou te contar uma coisa, se você espera ser aprovado por Deus, esquece que você nunca vai ser aprovado pelos homens, você nunca vai ser aprovado por Deus. O Filho de Deus foi rejeitado pela humanidade. Se você está preocupado em ser aceito por alguém, é porque a aceitação de Deus não é suficiente. E se você não estiver disposto a ser rejeitado pelas pessoas, você nunca vai viver a plenitude de Deus. Porque o Cristo foi rejeitado, o Cristo foi pregado no madeiro. Os apóstolos, os profetas, os homens antes dele, todos foram rejeitados, por amor a Deus. Mas se você está preocupado com ser aceito com as pessoas, eu tristemente lhe informo que você não viverá a eternidade com ele. Então, para evitar o medo de sair da zona de conforto, eu prefiro negar Jesus. Que zona de conforto, irmão? Que zona de conforto? Nós estamos em guerra. Deus fala de um exército, não fala de uma creche. Deus fala que a palavra é uma espada, não é um pirulito. Tem que ser docinha, senão não... Ah, eu não vou porque o pastor prega e eu não gosto. Vai no shopping passear, irmão. Não é para você gostar. Se fosse para você gostar, não estava pregando a palavra. Estava distribuindo bis branco, que eu gosto, bis branco. Mateus capítulo 7, versículo 16, está escrito assim: por seus frutos os conhecerei. Porventura colhem-se uvas de espinhos ou figos de abrolhos? Jesus está dizendo, você será conhecido pelos seus frutos, assim como ele fala dos falsos profetas. Pelos frutos você conhecerá. Ei, quem está na zona de conforto dá fruto? Sentadinho no sofá, vendo TV, você vai dar fruto? Só que a gente está preocupado em dar fruto. Como? No modelo do mundo. Se não sairmos da zona de conforto, nós não vamos gerar frutos para Deus. E pelos frutos nós seremos conhecidos. Uma coisa que nós temos que entender: o fruto que você gera não é para você. Fruto não pertence a você. Tudo aquilo que Deus confiou na sua mão é dele. Quem já pegou goiaba na goiabeira aí? Laranja? Vai lá catar uma laranja. Quantas vezes você pediu para a árvore para poder pegar? Nunca. Porque fruto não pertence àquele que produz o fruto.
Por isso que se tem que pedir para alguém, para você poder usar o fruto que Deus te deu, não foi Deus que te deu. Foi a religião que tomou. Aquilo que Deus confiou na sua mão, é mais ou menos eu chegar para o pé de laranjeira e dizer, pé de laranjeira, posso pegar a laranja? O que Deus colocou na sua mão, que para você poder usar para Deus, alguém tem que liberar? É de Deus ou não é? Nunca se viu ninguém pedir permissão a uma árvore para pegar um fruto, porque todo aquele que produz fruto por meio do reino produz para servir, não para consumir. Se você não tem permissão para servir, então não é fruto do reino de Deus, é da religião, fruto de homens. Se Deus colocou na sua mão, mas você não pode usar para Ele, você já entregou para um outro alguém. E aí é interessante, porque pelos vossos frutos vos não vos aprovareis. Dar fruto não é suficiente para ser aprovado, tem que ser bom fruto. Porque tem gente que dá muito fruto, mas Jesus morre e diz, amargo, é ruim pra caramba esse troço. Não fui eu que fiz, não. Pelos vossos frutos você será conhecido, não aprovado. Mas eu estou fazendo. De quem e para quem? Dele para ele? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por isso que quem faz para Deus só aquilo que pode é miserável, mesquinha, ruim demais. Se não exceder em muito a justiça daqueles que dão o dízimo até da hortelã, de forma alguma entrareis no reino de Deus. É de forma alguma. É exceder em justiça. O que Deus me confiou nas mãos é para Ele. Se eu não uso para Ele, eu estou usando para um outro alguém. Nem vou falar de idolatria hoje. E a nossa movimentação revela a intenção do nosso coração. Quando os discípulos saíam a pregar o evangelho, eram presos, apanhavam, eles voltavam e contavam quantas chibatadas eles tinham levado. Eu fui preso, levei 40 menos 2. Eu levei 40 menos 1, aleluia. Os discípulos, quando saíam de casa, retornavam contabilizando os açoites que receberam, não as conquistas. Quando você sai de casa, o que você contabiliza quando retorna? O que você contabiliza revela o coração de você. O que você contabiliza quando você retorna para casa? Hoje eu ganhei isso, hoje eu fiz aquilo outro. O que você contabiliza? Os discípulos saíam em nome de Jesus, e até o pau que levavam por causa de Jesus era positivo. Você saiu de casa para quê? Segunda-feira você sai por quê? Você volta e diz, hoje eu fiz isso, fiz aquilo outro. E Jesus, olha, o que eu tenho a ver com isso? O que você contabiliza como recompensa? Que Deus me abençoou. Será? Coitados dos discípulos que eram amaldiçoados, que só apanhavam. Entende a diferença de Marta sofrendo pela morte e os discípulos sofrendo pela vida? De pessoas que vivem no passado e de pessoas que mesmo em situações de tribulação conseguem se regozijar? Por quê? Porque os discípulos andavam, nessas passagens, eles andavam impulsionados pelo Espírito Santo. Marta ainda não. O Espírito Santo sempre vai te projetar para frente. Porque o Espírito Santo vem para te falar a respeito de Deus, da verdade de Jesus. Ele vem para te projetar para algo novo. E se você está vivendo em algo velho, porque você perdeu o Espírito Santo em algum lugar, você parou de ouvi-lo. Então nós vemos duas pessoas sofrendo, uma por aquilo que já morreu, e outra sofrendo por aquilo que está vivendo, com alegria. Um chorando por aquilo que ficou, e o outro apanhando e sorrindo por aquilo que está recebendo. Os dois em situação de sofrimento. Eu acredito até que as dos discípulos não devia ser nada fácil. Quando nós saímos de casa, o que nós contabilizamos ao retornar? Isso explica o motivo pelo qual você saiu.
É bem fácil. Não, eu saí por causa de você, Senhor. E aí, primeiro Paulo, você já reclama. Mas aqui deu certo, aleluia, glória a Deus. Meu, venci. Venceu no quê? Não, ganhei isso, ganhei aquilo outro, fiz isso, fiz aquilo outro. Tá aí, Jesus. Você não tinha saído por causa dele? Esqueci. Ih, rapaz, deixei na metade do caminho. O que a gente contabiliza quando volta? O que sofreu por causa dele? Não, eu sofri por causa disso, eu sofri por causa daquilo outro. Sofreu porque quis. Esse é o problema, gente. Nosso entendimento distorcido faz nós nos movimentarmos de forma distorcida. Com quem você anda? Com quem você anda? Tem 2 lugares para você andar. Um lugar que você influencia ou um lugar que você é influenciado. Ponto. Onde você não influencia, sai. Ou você será influenciado. Porque você chegando lá, se vos receberem, fica. E se não receber, vai embora. Não fui eu que disse, foi Jesus que falou. Por quê? Porque Jesus não criou nenhuma pessoa para te completar. Não. Pessoas de Deus não te completam, te transbordam. Pessoas de Deus não te preenchem, te transbordam. Com quem você anda? Olhe as pessoas que estão ao seu redor, te aproximam de Deus ou te levam para uma cova? Eu preciso entender que antes de eu ser um influenciador, de chegar nos lugares para transformar os ambientes, Jesus fez isso com os seus discípulos. Vão, primeiro, andem comigo. Antes de ir, vocês vão andar comigo. Depois vocês vão, quando do alto forem revestidos. Antes não. Mas eu quero ir lá porque eu quero fazer a diferença. Se chega lá, você se torna diferente. Você vai para fazer a diferença e quando você volta, você está diferente. Não, porque eu sou filho de Deus e eu vou lá e quando eu volto já não sou mais eu. Eu já me tornei o ambiente que eu estava vivendo. Por isso que tem pessoas que a gente tem que ir atrás. Cadê o fulano? Esse tanque atrás, que senão daqui é já. Ainda é massa molinha de modelar. É só dar uma apertadinha aqui, uma apertadinha ali e já se formata e anda diferente. Porque ainda não está formado dentro da sua estrutura. E burro é aquele que não reconhece isso. Que acha que está pronto. Não, porque eu vou lá para transformar. E quando você volta, está transformado. Chega lá com todo o gás que eu vim aqui acontecer. E quando volta, meu irmão morreu. Ué, cadê? Por isso que nós precisamos saber com quem nós andamos, com quem nós nos associamos, com quem nós formamos parte. Você está procurando alguém para te completar ou para te transbordar? Como eu sei que estou com alguém que é de Deus? Uma pessoa de Deus, ela te levará mais perto de Deus. Uma pessoa de Deus não te completa, ela te transborda. E se eu transbordo, o que acontece? Eu inundo a próxima geração. Quem quer tocar a próxima geração, irmão? Você tem que andar com alguém que te transborde. Porque se não transbordar, não vai tocar na próxima geração. Vai ficar só dentro de você. A função das nossas vidas é gerarmos uma próxima vida. Por isso que o modelo de Deus é família. Porque família gera um terceiro ser. Toca a próxima geração, dá continuidade. O problema é que as pessoas formaram família, geram um próximo ser para se alimentar dele. Em vez de transbordar, suga tudo que tem. Você conversa com as crianças, elas já estão doentes. – 12, 13, 14 anos de idade, hoje a nossa realidade é tentativa de suicídio. Se mutilando. Depressão, remédios. Por quê?
Porque a geração para trás não transbordou nada de bom em cima deles. Só sugou. Não tinha nada para dar. Aí se você quer transbordar para tocar a próxima geração, você precisa determinar como você vai viver. Com quem? Aonde? Por quê? Porque senão você não vai dar nada para a próxima geração. Você vai terminar de tirar o pouco que eles têm. Por isso que a próxima geração está doente, não por causa dele, por nossa causa. Se eu transbordo, eu inundo a próxima geração. Mas para isso eu preciso transbordar daquilo que procede de Deus. Se eu não transbordar, você nunca vai tocar a próxima geração. Você vai ser mais uma pessoa sobre a terra irrelevante. E nós temos falado isso continuamente, sobre nós tocarmos um outro lugar, tocarmos a próxima geração. Se Deus nos permitir, em fevereiro iremos à Índia. Hoje eu recebi fotos de lá, de um pastor que mora em Portugal, conhecido, e ele está na Índia. Ele mandou uma foto de uma menina de 18 anos de idade, que se prostitui. Só que ela achou um doido lá, que pagou para ela quase $1.000, 18.000 rúpias, para que ela ateasse fogo no seu próprio corpo. E ela está com o corpo todo queimado. A gente está fazendo o quê? Deus, eu quero tocar a próxima geração. Então transborde, filho. Transborde. Transborde quem eu sou. Transborde. Aí ele falou que ela pediu oração. Ele foi lá, orou por ela e deu uma oferta para ela. E quando ele deu uma oferta para ela, se prostrou aos pés dele. Ele disse, não, levanta. Não sou Deus. E ele disse que Deus ministrou para ele. Nós precisamos pagar para pregar o Evangelho. Eu sei. A gente não quer fazer isso. Deus, o que o Senhor vai me dar? Tu não vê os meus problemas, Jesus? Pega os teus problemas, põe no bolso e avança. Nunca houve uma geração tão fraca como a nossa. Porque ela adora cultivar a dor. Tudo aquilo que você foca, expande. Por isso nós precisamos ser muito assertivos com as pessoas que nós andamos. Quem te influencia? Quem fala ao seu coração? Quem fala na sua mente? Quem você ouve? Você, calma, vai ressuscitar. Eu sei, mas no último... Você não está me ouvindo. A nossa vida precisa ser uma ferramenta de transição, onde apontamos o caminho, o destino e os parâmetros para a próxima geração. Ferramentas de transição. O exercício de uma paternidade. Apontar um destino. Quantos de nós que somos pai, que os nossos filhos podem olhar e dizer, eu quero ter a minha vida igual a sua, pai. Eu quero sim, eu quero ser igual a você quando eu crescer. Se o seu filho não pode dizer isso, você falhou. Quantos de nós podem chegar para os nossos filhos e dizer, seja meu imitador? Mas eu quero tocar a próxima geração. Eu quero servir, Senhor. Então eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que os nossos filhos mais carregam são traumas que nós mesmos promovemos dentro deles. Porque somos omissos, covardes e sem entendimento. E a próxima geração, que é essa geração dos 15, 18, 20, está replicando a mesma coisa. Omissos, covardes e sem entendimento. E já está mais novo. Você senta com uma criança de 12, 13 anos, ela já está na mesma pegada. Porque a gente não transborda. Porque Jesus fala e a gente não ouve. Porque eu quero é ficar num lugar de conforto e comodidade. Porque nós vamos dar oferta segundo aquilo que nos sobra. Porque se tiver que enfrentar um problema, eu prefiro ficar quieto. Eu acredito no Senhor no meu coração, Ele conhece. Enganoso é o teu coração, irmão.
Só Ele conhece. Não, eu creio aqui, confesso aqui. E se tiver que virar a mesa, viramos a mesa. E se tiver que todo mundo ir embora, a gente corre todo mundo, não tem problema. E se ninguém concordar, não estou nem aí. Porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Porque eles estavam mais preocupados com a aceitação dos homens do que com a aceitação de Deus. Aí Pedro vai diante das autoridades e diz: o negócio é o seguinte, você nos prendeu, nos bateu e mandou a gente ficar calado, mas importa agradar a Deus e não aos homens. Quer saber? Eu vou voltar a pregar. Se vocês estão felizes ou não, eu não estou nem aí. Esse era Pedro. E o religioso: mas eu prefiro a aceitação das pessoas. A ideia de família é construir um novo ser, filhos. E não tem a ver só com casamento. Tem a ver com gerar pessoas ao nosso redor. Então a primícia básica de uma família para você gerar filhos é saber para onde você vai e por quê. Você anda na luz? Aqueles que andam em treva não sabem para onde estão indo. Onde você está indo, pai? Não sei. Toda uma geração fala de clareza e entendimento do destino profético e da vontade de Deus liberada sobre o tempo. Tocar uma geração fala de clareza, de sentar com a criança e de você poder municiar ela com entendimento, com sabedoria de Deus. Não você dizer: ó, isso que você faz errado, isso aqui que você faz errado, isso aqui também é errado. Você tem que fazer assim, 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 que isso é um comportamento certo. Ah, tá bom. Só por fora. E aí? O que planta dentro dessas crianças? O que gera dentro delas? Por isso, quem não entende para onde está indo, não entende o que é liberar um destino, não compreende o que o céu está movimentando, não vai tocar a próxima geração, não deveria ter direito de ser pai. Porque você gera para a morte. Aleluia! Nós nos reunimos sábado passado com 20 jovens, entre 12 e 15 anos de idade. Alguns 3 ou 4 meninas. E você? Eu sou filha do pastor. O que você está fazendo aqui? De vez em quando eu vou na igreja. Aí o namorado dela diz: bem? Ela nem vai. Porque ela não quer o Deus do pai dela. Porque o Deus do pai dela disse: o Deus do teu pai deve ser um saco, né? Ela não está nem aí para o Deus do pai dela. Porque o Deus do pai dela não é Deus, é qualquer outra coisa. Os filhos adorarão o Deus de seus pais, gostem ou não, ensinem a ir na igreja ou não. Por isso que você senta para conversar com as pessoas, elas reconhecem, carregam debilidade dos seus pais. Eu não queria fazer isso que meu pai faz, eu faço igualzinho. Eu não queria fazer isso que a minha mãe faz, eu faço igualzinho. E nem me dou conta. É automático, meu filho. Inevitável. Por isso que é necessário nascer de novo, nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nasce de novo. Vive uma nova vida. Não de práticas, irmão, de essência. Porque prática qualquer um faz. Você modela até um cachorrinho. Você ensina para ele onde que ele pode fazer a caquinha, o xixizinho dele, a hora de sentar, onde ele dorme. Isso que fizeram com os crentes, mas não renovaram a sua estrutura interna. Por isso que estão na igreja, mas aqui dentro não mudou. É as mesmas coisas. A ressurreição chegou. Um dia ela vai chegar. Não foi isso que eu disse. Ele vai ressuscitar. Somos transitórios sobre a terra, peregrinos até a volta de Jesus. E como ferramentas de transição, precisamos ter a forma clara do que estamos construindo. Você é servo de Deus? Você é filho de Deus? O que você está construindo para Ele? O que Ele mandou você construir? Ou não é? O que você está fazendo? Construindo uma arca. Por quê? Porque Deus mandou. Ô Moisés, o que você vai fazer? Vou construir um templo. Por quê? Porque Deus mandou. Tá, mas como é que faz? Ele deu as medidas, os materiais, Ele deu tudo.
Então estou construindo um lugar para habitação e Noé construindo um lugar para salvação. O que Jesus veio fazer? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim manifestar o templo. O que você está construindo? Você sabe? O que eu estou construindo para Deus? O que Deus mandou eu construir? Não, mas eu fui ensinado aí no culto domingo, sentar, levantar, cantar 3, 4 músicas, dar a oferta, escutar uma palavra e bem feliz para casa. Segunda-feira, esquece tudo e vou ver minha vida. Se sabemos que nossa função é construir uma arca, saberemos a madeira, as ferramentas a utilizar. Então poderemos ensinar e instruir a próxima geração nesse processo. Quer tocar a próxima geração? Você precisa entender para que você foi chamado. Você precisa entender o que é o cumprir um propósito. Você precisa entender as palavras de Jesus, que a ressurreição chegou, que não vai chegar, que Ele já te abençoou, que Ele não vai te abençoar, que a vida e a plenitude tem a ver com Ele, com eu fazer as coisas que Ele disse, do jeito que Ele disse, quando Ele disse. Que tudo que eu carrego é para Ele, tem que servir a Ele. Então quando eu entendo o compilado das coisas, eu posso executar a função que Ele quer que eu execute. Então eu ensino a próxima geração, e aí eu posso sair de cena, porque aquilo funciona naturalmente. Sou geracional? Estou transitando para a próxima geração? Transicionando o entendimento? Se eu não estou transicionando, não tenho direito de ser pai. Você vai dar o que para os seus filhos? Um prato de comida? Começa lá com uma palavra. Ele ressuscitará. Senhor, eu até creio, mas eu tenho um pouco de medo, que vão me rejeitar. Que se lasque, irmão. Ser tu rejeitado, por amor a Jesus. Abençoar a próxima geração não se trata de ensinar algo simples, mas de introduzir eles em um ambiente. Como é que Deus abençoa o seu povo? Eu vos introduzirei numa nova terra, chamada Canaã. Lá mana leite e mel. Não é você ensinar meia dúzia de coisas para os seus filhos, é vocês levar eles até um novo lugar. Deus liberou um ensino e uma promessa de bênção a serem introduzidos numa nova terra. A maioria das pessoas nunca ouviu essas coisas. Por isso que é difícil de assimilar, de entender, porque não foram ensinadas nisso daqui. Foram ensinadas nas cartilhas gospel. É gospel. Quando Deus deveria nos ter ensinado na sua palavra, os sacerdotes deveriam nos ter ensinado aqui. Mas a maioria das pessoas não foi introduzida nisso. Por que nós fazemos a ceia e hoje vamos cear? Fazer isso em memória de mim, para que você não esqueça. Não esquece o que Ele fez. Minha carne e meu sangue, ressurreição e a vida. Ressurreição e a vida. Não se engane, meu irmão. Não se engane. Tem muitas pessoas que acham que estão indo para um lugar e estão indo para outro. Jesus disse: apertada é a porta, estreito é o caminho, e poucos encontram. Quem encontra? Quem procura. Você está procurando?